cá estamos novamente. Como é que foi o seu Natal, Alice? Cara, foi bem invertido, eu diria. Natal invertido. Estamos aqui para comentar como é que eles falam? Como é que é o Volume 2. Volume 2 da quinta temporada de Stranger Things. O diretor falou pra gente ficar feliz. Não sei se foi isso que ele falou. Gente, tá todo mundo meio maluco, porque pra fazer essa cobertura, eu já falei da outra vez, a Alice faz os vídeos no canal dela, ela virou a madrugada assistindo aos episódios e gravando os vídeos, e esse é o dia seguinte onde nós nos encontramos, montamos o estúdio. E vamos falar de novo, mais coisa pra falar, né? Exatamente. Então, além do vídeo aqui, se você quiser assistir os vídeos no canal dela, que daí ela comenta episódio a episódio, aqui a ideia é ser um papo mais fluido, a gente falar dos highlights, teorias, coisas que a gente gostou, e... eu acho que, igual no episódio anterior, que também está disponível, tá? A gente comentou os 4 primeiros episódios, tá aqui disponível em algum lugar, você clica aí e assiste, caso você não tenha visto ainda. Mas igual a gente fez, eu queria começar falando sobre o que a gente achou primeiro, meio sem spoiler. Tá bom. E depois a gente fala o específico. Então, vamos lá. O que você achou aí do volume 2? Cara, uma bosta. Mentira. Não, mas eu tenho visto bastante esse movimento na internet de um pouco de decepção com esse volume 2. E eu, por um lado, entendo, porque ele é muito... Eu não vi nada, sabia? Não viu nada. As pessoas não estão curtindo? Não estão gostando. Algumas, imagina. Algumas, é lógico. Não, é sempre muito dividido. Mas eu vi uma movimentação bem grande em relação a não ter gostado. E assim, eu tenho minhas ressalvas. Quando a gente chegar no momento de falar sobre pontos específicos, eu tenho ressalvas a serem feitas. Mas eu sinto que era esperado que esse volume ia ser isso. Principalmente porque eu achei que o volume 1, ele foi muito mais com os 2 pés na porta do que eu achei que ele iria. Inclusive, a gente comentou isso no vídeo. Que ele já chegou, mano, com tudo, ação desde o primeiro minuto, e o negócio não dá pra você respirar direito, porque tá acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo e tal. Então, era óbvio que em algum momento eles iam ter que pisar no freio e explicar algumas coisas, porque eles introduziram vários conceitos, introduziram várias coisas. A gente só tem esses episódios agora, né? A gente tá chegando no final da série, tem que explicar as coisas. Então pra mim era bem claro que esses episódios eles seriam mais parados, eu diria, né? Tem algumas coisas que já entram pro lado da enrolação, mas eu acho que de uma forma geral ele faz o trabalho dele, que é explicar o que precisa ser explicado. E meio que conectar a gente, né? É uma ponte, igual tem a ponte agora. É uma ponte pra gente passar agora pra essa parte, porque a gente fala que ainda falta um episódio, pessoal, mas é um episódio de mais de 2 horas. Então, essa divisão de, não, tinha 4 episódios, agora tem 3, depois é um só no final. Sim, a última parte é que tem menos tempo, mas ainda assim é bastante tempo. É mais que um filme. Um filme, né? Vai ter tempo, assim, pra gente ver bastante coisa, dá pra ter um desenrolar bem legal. Eu fiquei surpreendido de saber que tem gente que não tá curtindo tanto, porque eu também tive ressalvas, eu achei que eu ia estar meio sozinho. E eu gostei, tá? Então, assim, tudo que eu tô falando aqui já é tendo em vista que eu tô gostando bastante da 5ª temporada, eu acho que é super difícil concatenar, assim, a gente falou sobre isso, né? De que Stranger Things, eles começaram primeiro sendo uma coisa mais de querer fazer referências e querer brincar com vários conceitos diferentes. A série foi tendo esse sucesso absurdo, cada temporada tem meio que uma pegada e agora tudo tem que fazer sentido. É um esforço muito grande, é um trabalho muito difícil. E eu acho que ele assim, em linhas gerais, muito bem feito, sabe? Sim. É um desafio muito grande. E ainda é uma série que pega idades diferentes. Então você, na hora de pensar o tempo do episódio, você tem que pensar que tem que ter romance, tem que ter drama, tem que ter desenvolvimento, não pode deixar um certo núcleo ali abandonado, né? E são vários personagens agora. Muitos personagens. E é uma série que é voltada bastante pro drama, no sentido de que é muito ancorada em diálogo, então você tem que dar tempo para as personagens ficarem ali interagindo. Então é tudo muito difícil. As minhas ressalvas que eu tenho são coisas também que eu acho que são esperadas por, talvez, não tive muito tempo para pensar sobre isso, pelo formato de distribuição ser dividido. Falar exatamente isso, você tirou as palavras da minha boca. Por exemplo, uma coisa que eu sinto é que pegou pra mim, que um pouco do jeito de fazer tá ficando mais transparente e às vezes eu percebo, sabe assim? Que é um certo vício na forma de montar a história. Então, por exemplo, uma coisa que tem muito alguém contando um plano mirabolante,
essa cena onde alguém vai fazer uma analogia, fala, não, então imagina que essa bola aqui é Hawkins, e aí e sempre um conceito que é meio difícil. Uma coisa que eu especialmente não curto tanto é quando a gente já sabe. E ele repete. E entra ele fazendo uma analogia. Analogia divertida quando você fala, nossa, que genial, consegui entender uma coisa que tava difícil de entender. Às vezes no Stranger Things ficou ao contrário. Eu já entendi e eles estão fazendo uma analogia e você fala, nossa, mas eu já saquei isso aí, tá? Não precisava. Essa é uma cena que eu acho que por conta de ter tido a primeira parte, né? O volume 1, que tiveram planos, teve toda uma coisa que a gente até elogiou, de como é inventivo e tal. Aí agora na segunda é meio que o mesmo esquema, sabe? O episódio vai começar, o que nós vamos fazer nesse episódio? Aí tem um plano, aí alguém explica e tal. Ou quando alguém tem uma teoria do que tá acontecendo. Isso eu acho que é meio que já tá com um tom meio de vício, assim, sabe? Eu vejo e falo, não, de novo isso acontecendo. Uma outra coisa que tem muito nessa série também é essa parada de personagens que tem alguma pendência emocional e eles meio que se trombam no momento de passagem e falam, viu, aquele negócio lá que aconteceu, meu, vamos se resolver, senta aqui pra gente conversar. E aí meio que o mundo acabando e eles meio que tendo um diálogo, mas isso acontece diversas vezes e de novo acho que isso só fica mais transparente porque é meio a conta gotas, então quando você vai ter essa imersão de novo, é meio que como se passasse por isso de novo. As minhas ressalvas foram mais nesse sentido. Eu acredito que a maioria das críticas que as pessoas fazem, não vi as críticas, mas deve ser no sentido de ser parado, de não acontecer nada, de vai acontecer e não acontece. E eu acho que eu sinto menos isso. Mas eu acho que isso é um problema do lançamento em partes. Porque eu sinto que aí a gente entra no meu problema com esse lançamento em volumes. Eu não me incomodo particularmente porque eu gosto de assistir as coisas com calma. Então eu prefiro assistir 3 episódios, é melhor 4 de assistir. episódios. Eu acho melhor. É mais confortável. Do que ter que assistir 7, 8 episódios em um dia. Tipo, eu já fiz isso com Stranger Things. E assim, eu lembro que eu terminei o dia, eu tava esgotada, eu já não conseguia mais. A gente passou por isso, né? Tipo assim, outra cobertura não conseguia aproveitar o negócio, entendeu? E eu quero aproveitar. Então, eu particularmente, do meu ponto de vista, eu prefiro que seja separado. Mas eu sinto que eles entram no limbo de que, tipo, a parte 1, ela tava muito amarrada. Né? Então eu acho que talvez a primeira coisa que tenha surgido dessa 5ª temporada tenha sido o volume 1. A gente vai começar aqui, a gente vai terminar aqui, a gente vai amarrar dessa maneira tal. Esse volume 2, ele parece um pouco mais solto. E eu tenho a sensação de que ele funcionaria melhor se então eles abraçassem logo a separação e fizessem um episódio por semana. Não, eu sinto também que quando você tem que dividir, você acaba tendo que encher mais linguiça também. No sentido de que se você fosse imaginar, vou soltar uma temporada e pode ter quantos episódios eu quiser, tal. Tem certas que são coisas repetidas mesmo, sabe? Teve no volume 1, e aí meio que o volume 2 gente, vocês lembram que a gente tava aqui, que tava acontecendo tal coisa? Eu sinto que tem um pouco dessa, na hora de montar lá, eles imaginaram, isso sai primeiro, isso sai segundo, então, né, o que fica em cada lado? Não, isso aqui não pode ficar aqui, porque senão vai ficar muito longe da explicação. Eu sinto até que às vezes tem uma coisa de reexplicar, de falar, os poderes não são meus, aquela coisa tal, não vou entrar tanto em detalhe, mas tem uma coisa assim de explicar certas coisas. Ficar batendo na tecla. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que volta um pouco para o que você falou no começo, que eles têm que considerar que tem pessoas de todas as idades. E, tipo assim, essa é uma série que abrange uma quantidade muito grande de pessoas. Lá fora mais que aqui, eu sinto. Lá fora mais do que aqui. Mas ainda assim, tipo aqui, assim... sim, tem uma amplitude de idade que assiste, mas eu sei que lá fora é meio assim, todas as idades amam Stranger Things. Mas tipo bem geral. Essa semana saiu uma notícia de que Stranger Things bateu o recorde de série mais assistida da história da Netflix. Que loucura. Tipo assim, nenhuma outra série passou o Round 6, então. Passou o Round 6, passou Wandinha, passou tudo. É a série mais... Então, tipo assim, realmente é um alcance que a gente não vê tão facilmente. E eu acho que existe um reflexo dos Duffer Brothers, que eu acho que quando eles pensaram na primeira temporada, eles estavam achando que eles iam fazer uma série nichada, entendeu? Tipo, um negócio, é pra 3, 4 pessoas que gostam, são nerds, gostam de ciência e tal. Então eu sinto que eles precisam explicar e reexplicar as coisas. E eu, particularmente, assistindo a série, tem muitas coisas que ficam muito claras pra mim na primeira vez. Mas ainda assim, eu recebo mensagem falando, explica essa parte, não entendi, essa cena não... Tem um motivo de ser, né? Por mais que a execução, talvez a gente possa questionar uma decisão ou outra. Exato, óbvio. Mas a necessidade de explicar esses conceitos, eu acho que sim. E eles tentam fazer de um jeito inventivo. Na verdade, eu acho que talvez essa seja a sina.
Porque como eles sempre fazem analogias, eles fazem esse momento onde o personagem tem uma eureka e aí ele vai lá, então tem sempre uma coisa até de cenário, de como é que vai fazer, e aí, não, vai ser analogia com discos de vinil, vai ser analogia com esferas, tal. Então, eles tentam fazer legal. Fazer. Só que como já foi tantas vezes, você fala, mais uma daquela cena onde o personagem vai fazer uma comparação e... Exato. Então, eu acho que assim, é o caminho que eles trilharam com a série até agora, entendeu? E aí eu acho que agora também não adiantaria eles tacarem um conceito de buraco de minhoca, que não é um conceito simples. Não é. Tipo assim, acho que até eu que já estudei mais, já li, já pesquisei, ainda assim eu fico tipo, tá, mas... Sim. Né? Mas, E aí, tipo, eles têm que explicar isso de uma forma que fique didática, mas que faça sentido, mas que as pessoas entendam desde a menina de 7 anos que assiste até uma pessoa mais velha que às vezes, tipo, não tem conhecimento, sabe? Então, tipo assim... enfim, eu acho que é a sina deles mesmo de ter criado... É desafiador, entendeu? A gente, quando critica, a gente sabe que a gente tá falando de um negócio que é difícil mesmo de... Eu não sei se teria um jeito melhor de fazer, a questão é o efeito que tem, e a série, ela tem que lidar com as suas fragilidades da melhor forma possível. É isso, é uma série muito longa, muitos anos, complexa, e eles estão fazendo um bom trabalho. Eles se saíram bem. Tipo, eu acho que no final das contas eles se saíram bem, mas eu quero muito assistir o último episódio, porque eu acho que ele é uma peça-chave pra entender se esses episódios aqui... Foram bons mesmo, né? Exato. Se fez sentido ou se realmente foi só uma grande injeção de linguiça. Eu tenho algumas críticas a fazer, já que daí entra um pouco no campo do spoiler, acho que quem tá assistindo aqui já vamos falar tudo aberto. Que é o seguinte, eu achei que... Eu até anotei umas coisas aqui, depois eu vou olhar no meu celular. Mas conectado com o que a gente tá falando agora. Eu fiquei um pouco decepcionado, na verdade, com o que é essa explicação do mundo invertido, etc. Que ela foi para uma coisa muito mais material, no sentido de, então é um buraco de minhoca que conecta duas dimensões, e ela saiu um pouco daquele campo mais simbólico, mais de que tem a ver com a personalidade. Sabe quando a ficção científica faz uma coisa um pouco mais simbólica e que meio que é um reflexo do que acontece com os personagens e tal? Não, a gente foi para um caminho meio de ficção científica mais tradicional. Sim. Que eu acho que ficou um pouco contrastante. Eu não sei, acho que criou uma expectativa em mim de que ia ter uma conexão da psique das personagens e tal. Pra onde tá indo? Claro que o último episódio pode mudar tudo isso. Tá indo pra um caminho meio de uma explicação física. Que daí agora, no final do segundo tempo, eles vêm com essa e falam, não, gente, é um buraco de minhoca. E aí, eu acho que me incomodou também um negócio que não tem tanto problema esse tipo de dispositivo. Eu não sou super apegado, nossa, descobri um negócio do nada. Tudo bem. Mas é que são tantas temporadas, com tanta coisa diferente acontecendo, e a gente não entendendo o que a gente fica com essa dúvida e tal. Aí, no finalzinho da última temporada, os caras saem no soco lá, o menino abre uma porta aleatória e acha um diário que explica tudo, com todos os detalhes do mundo. Entende? Eu não sou de reparar muito nisso, mas dessa vez me incomodou. Sim. Num negócio de... Eles não saberiam o que mas aí ele achou o diário do cientista que tem todas as explicações. Mas agora, sabe assim, se fosse uma coisa que... na terceira temporada já se descobre... Aí você ia ter tempo de meio que falar, não, é isso. Esse é o paradigma da parada. Entender, né, a parte científica da coisa e tal. Então, eu senti que, por um lado, poderia ser uma coisa de não entrar tanto nessa... deixar mais aberto. Eu acho que tudo bem. Tipo... E acho que as pessoas já estavam super confortáveis, entendeu? Exato. A sensação que eu tenho, tipo assim, olhando a parte que eu gosto de Stranger Things não é a parte de ficção científica. Essa é a parte mais fraca, na verdade. Essa é a parte mais fraca. Acho que de propósito também não era. Exato, até porque ela não é a parte mais amarrada desde o começo. Sim. E eu acho que às vezes, tudo bem se, tipo assim, a gente tiver uma criatura sobrenatural, mágica. Tudo bem, você não precisa ter uma explicação científica pra isso. Eu acho que é mais elegante a gente falar assim, não, porque o trauma dele criou uma realidade. Você fica num campo onde fala, não, existe algo científico que explica, mas a gente não consegue entender exatamente. Agora, a gente entende a motivação, a gente entende a intriga que causou aquilo. Aí você interage numa outra dimensão com a coisa, sabe? Que eu acho que funciona melhor pra esse tipo de história. Porque Stranger Things, como eu falei, é mais dramática, é mais sobre relação interpessoal, é conversa, é diálogo, entendeu? Então, essa parte me pareceu, até quando mostra que a menina, ela cai, né, da dimensão de cima, por fora?
Por dentro. Por dentro? É. Eu não sei, porque por fora é o Void, né? Que eles falam que não tem nada, né? Que ele achou que quando ele quebrasse o negócio, iam cair as paredes que protegiam, que seguravam aquela ponte parada ali, né? Funcionando. E aí você tem... ela cai por... Lógico, ela cai por dentro, porque ela cai bem em cima do negócio. Aí fica uma coisa de... Então tá pertinho, é isso? É um buraquinho de minhoquinho bem pequenininho. Porque imagina um buraco de minhoca, a gente sempre imagina uma coisa num nível... Mas dá a sensação de que porque ele engole o carro. E aí o carro é pequeno, sim, né? Mas ao mesmo tempo... Não, mas eu tô falando, mas o buraco de minhoca enquanto um fenômeno que liga duas realidades, seria uma coisa, né, maior zona, mas lá é meio que só um túnel mesmo, pequeno, onde tá entre duas coisas. Só que daí ela abre sei lá. Essa parte eu fiquei meio... eu acho que existe uma coisa sobre isso que, assim, esses conceitos, eles já existem há um tempo na série. Então, a gente já sabe que existe a dimensão X, a gente sabe que existe o mundo invertido, e a gente sabe que existe a nossa realidade. Só que eu sinto que eles não usaram tempo suficiente nas outras temporadas, diferenciando e explicando essas coisas. Exatamente. Então, quando a gente chega aqui, tem muita coisa pra acontecer. E aí a sensação que eu fico os personagens chegaram num ponto onde a gente precisa encerrar a história dos personagens, mas o lore da história não chegou nesse ponto ainda. E aí, de repente, a gente precisa correr e acelerar algumas coisas pra gente conseguir fazer sentido das coisas, porque os personagens agora tem que terminar, entendeu? Não dá pra segurar uma temporada a mais. Eu sinto que o lore precisava de uma temporada a mais e os personagens já chegaram no fim da jornada deles, do arco entendeu? Deles, eu até sinto, inclusive, que nesses episódios, eu vou falar depois da cena específica, tiveram alguns grandes acontecimentos do ponto de vista de desenvolvimento de personagem que a gente tava aguardando. Quero muito saber a sua opinião sobre uma cena específica que é uma cena que deve estar sendo muito comentada e tal, que eu, sinceramente, achei que poderia ser mais... Eu não sei, eu fiquei com uma sensação de que a gente cria uma expectativa, né, desse momento, e a série conseguiu fazer tantos momentos emocionantes de coisas, de pulos psicológicos ou de revelações que foram tão legais, e eu acho que talvez porque ficou tudo meio dentro dessa necessidade de explicar conceitos e de levar a gente para essa missão final... Que eu não sei, pra mim não teve uma potência emocional tão grande quanto poderia ter. Ganhou um tom, assim, quase meio de... não, precisa ter isso, fim né? de então, festa, né? Exatamente. Vamos lá, vamos resolver, então. Vamos resolver essas coisas aí que tá todo mundo querendo ver. Sim, não, eu concordo. Vamos começar a falar das cenas específicas. Mas tiveram cenas também muito legais. Sim, a gente muito vai falar, legais. Vamos falar de também, tudo, exato. Você que tá com a coisa bem fresca na cabeça, porque fez um monte de vídeo sobre, se quiser ir me guiando e passando pelas coisas... Eu acho que vamos começar na ordem dos episódios. Então, o primeiro episódio, pra mim, foi o melhor episódio. Foi um episódio muito bom. E eu achei que ele seria o pior episódio, no sentido de eles tinham que conectar muita coisa, tipo assim, eles tinham que fazer o aftermath do quarto episódio, que foi um episódio super lá em cima, que terminou super lá em cima, mas eu achei que eles foram bem, assim, regrupando todo mundo, juntando todo mundo, trazendo os questionamentos de todo mundo, enfim, então eu achei que foi um bom episódio. E aí a gente tem um ponto, eu gostaria muito de falar mal desse ponto específico, que é a irmã da Eleven. Eu até vi que você já gravou um vídeo falando que ela é insuportável. Por quê, velho? Tipo, é a personagem mais chata. Aí ela chega, ela não adiciona em nada. Tipo assim, você traz... Ela adiciona no sentido de que ela traz essa preocupação com a origem não, né? Mas com esse fardo que a Eleven tem de entender que ela é que não vai dar pra resolver. Mesmo quando tudo terminar da história, ela é tipo um lembrete de que ela não é uma criança normal, né? Ela é a conexão tipo dela assim, com a... É uma personagem que gasta um puta tempo de tela, é uma personagem... Daí ela conta, como ela pra tentar puxar o drama da Eleven de novo pra gente, porque tá uma coisa meio distante ela agora. Essa é a tentativa, né? Exato, mas eu achei um porre, e eu tô achando que a gente vai chegar no último episódio e essa personagem não vai ter muito... objetivo, tipo, você não tem muito motivo pra estar lá, porque daí você fala, então já que ela tá aqui, vamos botar ela pra ajudar a Eleven. Aí ela ajuda bem mais ou menos, né? Tipo, a Eleven vai procurar o Will, vai só a Eleven, porque ela não sabe fazer isso. Sim. A Eleven fazendo não sei o que, vai só a Eleven, porque a menina não sabe, tipo assim, cara... Eu acho que a única contribuição que é uma parte que eu até gostei, achei legal, é que junto, não é ela exatamente, né? Mas junto com ela vem uma explicação até que interessante, convincente,
do porquê que a Eleven tem que se preocupar com essa parte, no sentido de que ela tem o sangue do número 1, né? Então ela poderia ser usada para criar outras crianças e como a irmã dela estava sendo usada no laboratório para essa tentativa de gerar crianças especiais, tal. Então acho que aquela cena onde ela anda, ela vai vendo um monte de mulheres grávidas é uma cena toda horizontal, eu achei bem interessante essa cena, achei ela bonita, tal. Então, mas de repente, tipo assim, poderia ter feito de uma outra maneira. Mas ela poderia ser uma personagem que tivesse mais molho, né? Ela Tivesse poderia uma coisa... adicionar alguma coisa, e eu sinto que ela não adiciona. E aí eu sinto isso que você falou. A Eleven, ela tá completamente alheia. Tipo, a gente precisa da Eleven, porque ela é a pessoa poderosa que pode derrotar o Vecna, mas ao mesmo tempo todas as outras coisas, as outras partes do quebra-cabeça estão se unindo pra derrotar o Vecna, e a Eleven fica lá, tipo assim, num canto, tipo assim, eu vou derrotar ele a qualquer momento. E aí fica esse plot dos militares, que também ocupam um puto espaço, daí, tem essa doutora que chegou... Sim. Aí ela, tem a criptonita da Eleven, mas isso vai ser usado, tipo... Sabe, tudo fica meio... Eu sinto que eles estão tendo dificuldade de amarrar essa parte dos militares e do estudo e do não sei o quê. E, de repente, isso poderia ter sido encerrado na quarta temporada. No arco dos russos, etc. Porque daí o Brenner morre finalmente no final da quarta temporada e acabou, entendeu? Tipo, era isso que a gente tinha e agora vamos pra frente. Porque fica uma coisa pouco convincente no sentido de que faz tanto tempo que a gente não ouve que o governo está querendo arma pra... Né? Fica uma coisa meio distante, assim. Você fala, e fica meio jogado, tipo meio assim. Jogado, Às vezes era melhor só botar eles na missão e os militares estão lá porque eles estão investigando essa fenda, mas não necessariamente eles querem capturar a Eleven. Porque daí, se eles querem capturar ela, também não estão tentando muito, né? Exatamente, parece... Porque pra série parar de pé, você tem que acreditar que eles são as pessoas mais esquivas do mundo, né? Que eles estão fazendo o máximo. E eles tentam estabelecer isso, mas é tão... eu sinto que Stranger Things agora, se você entrar numa de ficar tentando entender como que as coisas param de pé, desmorona em 5 segundos. Juro, é uma série bem que exige que você entenda que... Tem que aceitar. Tem que aceitar que é um remendão de um monte de coisa. Porque se você parar, mas por que não fazem tal coisa? Mas como é que ninguém veio? Não, se entrar nessa, você não vai conseguir curtir a experiência. Não que a série te prometa isso também, acho que é erro das pessoas. De imaginar, querer uma fidelidade de... Não, eu também acho. E também acho que tudo bem, tudo entendeu? Ótimo, tipo, ela entregar o que ela tá prometendo, que é uma coisa mais leve. Mas, no 5º episódio, a gente tem uma cena muito foda, que é, de novo, a cena que o Will usa os poderes dele. Empresta do Vecna. Empresta do Demogorgon, que eles fazem um experimento com o Demogorgon. Ele acessa, né, a Hive Mind. Exato. Tipo, ele cria a própria bateria da mente coletiva ali, usando o Demogorgon. Pra mim, isso daí é o auge, entendeu? Eu queria ver isso aí. Eu queria continuar vendo isso aí. Tipo assim, é legal, a Eleven, etc. Mas, pô... Eu acho que eles têm um negócio aqui com o Will e os poderes dele que, pra mim, tá dando muito mais certo do que esse lenga-lenga da Eleven de o fardo dos poderes. E eu vou te falar uma coisa que deve ser super impopular, mas eu sinto uma desconexão da atriz com a Eleven de um jeito. Eu tenho algum problema, gente. Vocês me desculpem que eu tô sendo sincero. Não acho que é impopular. Não é? As pessoas já sentem isso? Eu fico vendo... Toda vez que ela entra em cena, eu falo assim, será que eu que criei... Mas eu nem acompanho as coisas fora da série. É uma impressão só da atuação. Eu sinto que essa menina, quando ela era jovem, quando ela começou... Ela era tão envolvida com a personagem dela, era tão convincente, não era nem porque ela era uma super atriz, mas é porque, como acho que era um papel muito importante, ela se doou super nossa, passava uma verdade tão grande de ser uma criança meio perdida, meio fora da realidade e tal. E hoje em dia eu não vejo essa verdade, sabe? Eu quase que desculpo ela, assim, falando, tudo bem que é meio... Sei lá, eu sinto um negócio meio esquisito, assim. Eu acho que, assim, existem muitas questões da vida pessoal da Millie Bobby Brown, tipo... Que daí acho que a gente não precisa ficar entrando muito nisso. Mas eu sei que ela tem questões com a família era extremamente... gananciosa, do tipo assim, querer usar ela... A carreira dela, de uma forma meio... Então eu acho que em algum momento ali no meio do caminho, ela perdeu o tesão também por estar fazendo as paradas, tá ligado? Por essas questões e tipo assim... pelo que eu entendo dela como atriz, ela quer viver a vida dela fazendo projetos que ela acredita e que normalmente ela produz, né? Então, tipo, tem alguns filmes da Netflix que ela faz, que ela produz e tal. E ela quer viver numa fazenda com um monte de animal. Ela já falou isso várias vezes. Fugiu da sociedade. Ela quer fugir da sociedade. Ela é casada com o filho do Bon Jovi, né?
Eu não sabia também. Eles têm uma filha já, então ela tem 21 anos, já tá casada, já tem filha. Ela quer, acho que, viver a vida Cuidar dela. da vida dela. Então, e nada mais justo também. Tá tudo então, certo. tipo assim, pra uma menina que cresceu, né, nesses holofotes de Hollywood, que é uma parada meio difícil. A gente sabe. E ela era a estrela principal de Stranger Things. Eu acho que então. esse é o reflexo. Tipo, eu entendo esse como o reflexo. Se daí... Mas eu sinto ela deslocada, inclusive da turma. Quando mostra todo mundo junto, sabe? E ela tá lá... Não me convence mais que ela faz parte daquele grupo de amigos. Eu acho que existe uma distância. Mas eu acho que o roteiro também não ajudou ela, sabe? Tipo, porque a história da Eleven na primeira temporada... Ou eles já não contavam tanto, entende? Talvez seja uma coisa ao contrário, né? Talvez. O roteiro, sabendo que a atriz tá um pouco mais distante, não quis se ancorar tanto, né? E agora vai trazer ela no final, gente, mas lembrem que é a Eleven que tem superpoderes e que vai ter que resolver as coisas no final, né? Só que eu sinto que isso já é um padrão das outras temporadas, tipo assim, na primeira temporada a gente tem ela ali junto com eles e é muito legal, entendeu? Ela tá ali, daí os amigos, daí eles falam, ela é estranha, mas é nossa amiga. Aí ela Essa é a coisa da série, luta né? com os bullies, entendeu? Tipo, ela tá ali, mano, e eles criam essa conexão ali, né, entre eles. E aí eu sinto que depois disso, assim, na segunda temporada ela fica a temporada inteira desaparecida, aí tem esse episódio com a irmã dela, aí no final ela volta porque ela é a pessoa que precisa fechar o negócio. Aí na terceira temporada a gente tem de novo eles juntos mais uma vez. Aí é mó legal. Aí na quarta temporada isolam ela de novo. Aí na quinta temporada isolam ela, tipo assim. Eu acho que eles estão desperdiçando um potencial ali. Talvez. Aonde talvez, pra ser a última temporada, essa deveria ser a temporada que ela tá mais conectada com aquele grupo de amigos. A ponto de que quando a gente chega nas cenas mais emotivas, parece que ela não se conecta. Porque, tipo assim, mas você passou 90% do tempo ignorando Não sei todo de quem é a mundo. culpa, né? Talvez a gente tá falando da atriz aqui, talvez nem é a culpa dela, não, realmente. Mas eu só quis fazer esse comentário porque de todas as coisas envolvendo elenco, pra mim essa é a mais... A mais fraca. Porque a Eleven é uma peça-chave da história, Era sabe? pra ser, né? E eu sinto que ela não tem... Tipo assim, ela é porque estão dizendo que é. Mas não porque ela se coloca nessa posição, tipo assim. E tinha uma coisa também de intercâmbio, assim, no sentido de que ela é uma criança isolada e especial. Eles eram meio reclusos, porque eram nerds e tal. Então eles tinham essa semelhança no sentido de que eles eram à parte, mas eles eram de mundos diferentes. Então ela aprendia com eles aprendiam com ela. E meio que a série foi fundamentada nessa relação. Sim. Era sobre isso, era ela descobrindo o mundo através dos olhos deles e entendendo também que eles sofriam bullying, tal, né? Então ela também se via neles. E isso aí já faz muito tempo que foi deixado de lado, assim, num certo sentido, né? Então e eu acho que enriquecia, né, a série. Sinto uma saudade desse clima de Stranger Things que era sobre amigos, aquela coisa cidade pequena, bicicleta e tal. Mas tudo bem, né? A gente tava falando do primeiro dos poderes, episódio. Do pobre coitado do Will, que finalmente tem os poderes. Que quebrou a perna do Vecna. Quebrou a perna do pobre do Vecna, que tá lá mancando, né? É bem legal essa cena. Manco. Mas é muito boa essa cena. Eu só acho que eles desperdiçaram daí eu entro numa parte, eles desperdiçaram o clímax da fuga da Max. Porque daí a gente chega nesse momento, o Vecna tá ali, o Will luta contra ele, a Max tinha que ter escapado nesse momento. Sim, porque é o ápice, né, de risco tipo, dela. Chegou, ela tá lá, ela precisa escapar, ela não escapa, ela volta 10 casas pra trás, aí no próximo episódio começa tudo de novo, e aí ela vai andar no negócio, vai andar no deserto, daí vai procurar... É que eles transicionam isso pra Holly depois, né, no sentido de que agora é a Holly que tá sofrendo o maior perigo, né? Tipo assim, a Max eles salvam, talvez porque todo mundo tinha uma expectativa da Max voltar pra ter uma cena onde tá o grupo todo junto. Mas eu acho que eles também bagunçaram um pouco, porque tipo, eu acho que essa parte da fuga, ela deveria ter sido conectada. Imagina se tivesse sido paralelo à perseguição no hospital, o Vecna tentando pegar ela, a Max e a Holly, e o Will entrando na mente, fazendo essa conexão. Tipo, acho que se eles tivessem triangulado isso e juntado esses dois episódios, o 5 e o 6, o ápice emocional ia ser muito maior. Seria muito maior, entendeu? E aí a gente chega num ponto onde lá no 6º episódio, a Max tá vendo lá a porta pra ela sair, aí ela vira pra Holly e fala, então... Mas você não pode... Você não vai comigo, você vai em outro lugar. E também ali meio que fala com ela e já meio que resolve, né? Daí fala... E aí fica uma falação, um negócio... Eu tinha uma expectativa, a gente tá falando do 6, né? Eu tinha uma expectativa com esse. Exato. É aquilo que eu te falei de que eu acho que as explicações que a série acabou dando, elas não me agradaram tanto, sabe? Assim, eu acho que... Mas tudo bem.
A série não tem que ser o que eu quero, né? Mas tipo, não, porque eles estão dentro da mente. Aí depois a gente descobriu que não, que é isso mesmo. É dentro da mente dele, é dentro da mente dele. E tem a parte física, que é a parte física, ok? Mas muito mais essa questão de como que ela escapa, o plano que elas fazem, de ser uma coisa... Porque é tão legal essa coisa de você estar dentro da mente de alguém. Exato, E era legal esse gancho das memórias e tipo, tal. Não sei, também eu não curti tanto essa... Eu tinha uma expectativa com esse episódio, pelo nome, né? Sim. Mas Escape from Camazotz, né? É o nome. Mas eu acho que o que puxa esse episódio é a outra parte. Sim, justamente. Essa parte é menos interessante. É. Porque, como você falou, no 5, a gente já tem tanto disso, da Max foi bom, tal, e tava legal. E foi bom, tipo, tal. Que na hora que chega o episódio delas, você fala, nossa, esse é o episódio que vai ter a fuga. Você fala, tá, mas meio que essa fuga aí eu já senti o que tinha pra sentir. Exato. Tipo assim, e aí... Nesse episódio tá acontecendo outras coisas que daí sim são muito legais. Então, a perseguição dos Demodogs no hospital é muito boa. Muito. Inclusive, destaque especial, eu achei muito legal. A mãe da Holly. Como é que é o nome dela? Karen Wheeler. Nossa, fantástico. Ela ouvindo, daí ela tipo assim... Cara, eu preciso dar um jeito de ajudar. Ela toda fudida, extremamente B10, ela levanta a cama. Foda, ela é muito legal. Foda, eu achei muito demais isso, achei muito massa. Não, aí assim, né? Se eles tivessem contado pra ela na primeira temporada... Nossa, que ela teria ajudado. Entendeu? Ela teria resolvido o problema, sabe? Sobe os créditos. A primeira temporada acaba, já acabou. Ela matou o Vecna. Muito corajosa, foi muito legal. Então eu gosto desse destaque dela, eu gosto dessa cena da perseguição e o Lucas com o radinho. Ele com ela no colo, o radinho, a música da Kate Bush torando. E eles assim, cara, tem que desligar a música. E ele, não vou desligar de jeito nenhum. E os bichos chegando perto, uma coisa meio Jurassic Park, entendeu? Vendo pelo espelho que os bichos estão vindo. Muito foda. Muito legal. Foda. Muito foda essa cena. Eu gostei bastante. Toda essa parte no hospital é bem legal. É muito legal. O jeito que elas resolvem, porque tem que resolver um monte de coisa, tem pendência emocional também, tem bastante diálogo. Eu gostei de tudo, assim, eu achei bem da hora essa parte. E aí, como eu te falei, eu tava muito com a cabeça de que, enquanto eu tava assistindo essa parte legal, eu tava pensando que ia vir alguma coisa... Porque na hora que elas... Tem uma parte interessante que é aquilo delas descerem lá na caverna. Naquela caverna. E aí eles veem aquela cena mega chocante, meio que é uma história de origem, né? Que eles também não foram a fundo. Não foram a fundo, mostra bem pouquinho. Mas tipo assim, vambora, e entendeu? Aí, né? É o 6º episódio de 8. Eu acho que esse último episódio vai ser muito sobre o Vecna. Vai ser muito sobre o passado dele. Mas eu acho que é igual o 9º episódio da 4ª, entendeu? Tipo, a gente chegou no 9º episódio da 4ª e tinha que contar várias coisas. E aí ele conta, e ele que tá por trás de tudo, ele que pipipipopopó. E aí eu acho que eles não querem revelar o que tem ali naquela memória, pra na hora que o Will for usar essa memória, ou enfim, quem for, mas provavelmente vai ser o Will, for usar essa memória contra o Vecna no último episódio, aí sim a gente vai ter a revelação. Tudo, né? A gente vai, mas aí eu acho que eles estão dando um tiro no pé deles, porque eles já contaram essa história na peça. Isso, então já tem como saber mais ou menos, por mais que eles acrescentem alguma coisa, já tem como a gente saber. E aí eu sinto que tem um pouco do mesmo efeito que eu falei lá de aleatoriamente achar um diário que explica tudo, fica um pouco esse efeito, porque 5 temporadas. E aí no último minuto a gente vai saber tudo sobre a bagagem emocional que levou o vilão a pensar, porque eu acho que o episódio vai ir por essa vereda, de tentar explicar emocionalmente o porquê que ele é assim. Que ele é traumatizado, exato, ele tem questões, ele vai dar alguma... aconteceu um negócio quando ele era pequeno. Exato. E aí talvez também isso explique por que ele tem essa obsessão com crianças, tipo assim, que ele sequestrou 12 crianças, e aí eu acho que isso ainda tá meio mal explicado. Sim. Tipo, ele explicou, ele falou, ele quer as 12 crianças pra usar elas de receptáculos, pra usar a mente delas, porque elas são mais suscetíveis, pra expandir o poder dele. Beleza. Mas por que ele quer que as crianças estejam do lado dele? Porque daí ele coloca as crianças na cabeça dele, né, nas memórias, e ele quer que elas fiquem felizes, e ele quer que elas achem que ele é o herói. Então, por quê? Exato. Será que é uma questão por que ele tem essa necessidade? Não sei, tipo assim, porque ele poderia só colocar as crianças lá na casa e falar, brinquem aí, vocês estão a salvo. Ou que se dane, na verdade, né? Não interessa onde as crianças vão estar dentro da mente dele. É uma coisa que eles criaram. O que interessa, o que eu tô entendendo que interessa é a parte da mutreta que vai rolar lá mesmo, de todo mundo conectado. Eita, batendo no meu... Vai todo mundo conectado, lá tá. É aquilo que é o... É assim que ele pega o... Mas ao mesmo tempo, nesse episódio, ou é no 7...
Acho que é no 7. Eles perdem um puta tempo que a Holly, ela tá contra. A gente tem que convencer a Holly a ficar do lado dele de novo. Ela tem que acreditar que ele é o cara do bem. Então, tipo, por quê? É porque no final eles vão dar uma redenção pra ele? Então, no final, a gente vai ter duas entidades separadas. O Vecna, que é o mal, e o Henry, que é o bem. Que ele só queria, na verdade, ele achava que ele tava realmente salvando o mundo. Ou ele tá usando as crianças na mente dele pra salvar o mundo do mal. Que também não tá claro, né? O que ele vai fazer exatamente também não tá claro. Ele vai juntar os dois mundos, mas qual o que ele quer, né? Porque se você quer destruir o mundo, é uma coisa, beleza, ele né? quer Você só destrói o mundo. comandar o mundo. Comandar o mundo. Não, até porque, tipo assim, daí tem um momento que a Nancy atira lá na matéria... como matéria eles chamam? Matéria esquisita. acho que é excêntrica. Excêntrica. Matéria excêntrica. Ela atira, aí isso... faz o buraco de minhoca começar a sugar tudo, né, pra destruir o mundo. Então, se o Vecna queria destruir o mundo, por que ele não foi lá e atirou no bagulho? Mas isso aí a gente vai longe. Por exemplo, daquelas coisas que eu falei que não adianta a gente ficar questionando muito. Não. O Vecna vai e vê onde tá a Max. E agora ele vai mandar os Demodogs pra matar ela. Por que não vai ele? Ele não lança, e por que ele não lança a mão desse artifício o tempo todo? Se é uma Hive Mind, se ele consegue ver através das entidades que ele controla, ele já poderia ter descoberto onde tá a Max. Não, é que entra num ponto aonde eles estão tecnicamente escondendo a Max dele. Né? E é por isso que ninguém Mas no hospital público? Mas é por isso que ninguém vai visitar ela, só o Lucas. Então eu acho que isso fica meio no subtexto, pra daí no momento que ele entra na mente do Will, ele usa o Will pra espionar. Mas você concorda comigo que se ela tá meio que em coma, em transe, ela vai estar com uma ajuda médica, né? Uma cidade pequena. Tô falando, por que... E aí já também perdeu um pouco essa coisa de que essa série tem várias coisas, assim, que às vezes irritam, que é... Por exemplo, vai ter os Demodogs nessa cena, só que as pessoas não sabem direito o que acontece em Hawkins ainda. Então, exato. Então tem que ter todo um contexto onde os Demodogs aparecem no momento onde o hospital tá meio fechado e ele faz um caminho que ninguém vê o Demodog, não é? Porque daí isso explicaria por que não usa Demodog o tempo todo, porque o Vecna não quer que as pessoas saibam que ele está... As pessoas normais estão... exato. Então não dá pra entrar muito nessa, porque senão você começa a ficar... Você começa a questionar muito, né? E fica uma coisa meio artificial mesmo, que eu acho que não é a ideia. Mas eu acho que a questão não ficou claro o que ele quer com as crianças. Tipo, eu acho que ele explica e ele fala que vai usar a mente delas e o poder delas e tal, mas não fica muito claro pra quê e por que ele quer que elas fiquem do lado dele. E também não fica muito claro qual é a relação dele com a Max. Porque no final das contas, então, ele deixou ela viver nas memórias dele por um ano. Ele fala que é a Fox, né? Que ela tá invadindo, né? Ela tá invadindo. É uma coisa que ele não conseguiu resolver. Mas ela, na verdade, fica lá escondida por um ano e ele tá meio foda-se, assim. Ele tocou o barco, né? Ele, tá bom, não vou resolver isso, vamos fazer outra coisa. Então, tipo, eu sinto que isso ficou um pouco, assim, vamos passar meio reto. Mas eu acho que esse episódio começa muito bem com a explicação do Dustin, por mais que, encontrou o caderno, foi meio... meio do nada, né? Mas beleza. Beleza. Eu acho que daí ele vai e ele explica. E aí, beleza. Acho que tudo certo, entendeu? Então é o buraco de minhoca. Beleza. Ok, vamos abraçar. Achei que ele fez uma boa explicação. Precisava ter explicado de novo no 7º episódio? Talvez não. Talvez ele nem precisasse ter explicado neste episódio. Talvez esse episódio devesse ter sido assim... Eu já sei o que é o mundo invertido, mas a gente tem que salvar a Nancy e o Jonathan. Olha, sendo muito sincero, eu nem entendi por que tem que falar que é buraco de minhoca. Assim, tem tanta coisa a questionar. Beleza, tem uma conexão entre os dois mundos. Tem o mundo 1, o mundo 2 e uma conexão. Sabe, eles entraram nessa aí, beleza, porque eles queriam colocar uma coisa de ficção científica mesmo. Tudo certo, exato. Mas eu gosto dessa explicação. Pra mim, assim, o Dustin é o meu personagem favorito. Ele é demais mesmo. Ele é demais, ele é o melhor de todos. E o melhor arco, eu acho, dramático da série envolve ele, as perdas dele, exatamente, aquela amizade dos dois. Cara, essa é a parte mais legal. E ele é o personagem mais complexo também, porque ele é nerd, mas ele é descolado, ele é corajoso, ele é um personagem muito único, assim. Eu acho que ele é demais. Que ele é demais. E, tipo assim, eu dou muito valor pro que o Gaten fez pro Dustin, porque eu acho que ele entrega demais, assim, de carisma, ele é um ótimo ator. Nossa, de momentos cômicos, de timing de fala. E ele e o Steve, tipo assim, eles têm um timing ali dos dois que, tipo, funciona muito bem. E eu acho que é por isso que eles insistem tanto nessa dinâmica, né? No final, ela virou
o principal relacionamento dessa E que continua, né? temporada. Que continua do início, digamos assim, é uma coisa que ficou preservada. Ainda funciona muito bem. Ainda funciona muito bem, exato. Então, assim, no 5º episódio, quando eles começam a brigar e eles saem no soco, demais, é muito legal. Eu tava em prantos, eu já tava assim, parem de brigar, por favor, parem de brigar imediatamente, entendeu? Você fica tenso, né? E o Steve não quer bater nele, então Sim. ele tá tentando segurar, e aí o Dustin dá tipo um soco na cara dele, daí o Steve fica puto e fala, eu vou embora, não quero mais ficar aqui. Aí ele levanta, vai embora, então tipo assim, você já tá tipo, meu Deus do céu. Aí em seguida, no outro episódio, que o Steve vai colocar a escada pra Nossa, essa cena salvar. é tão legal, E o Dustin, não. E ele começa a chorar e tá em prantos. Ele fala, você não pode morrer, não sei o quê. E a escada logo cai, né? Né? Porque ele põe a escada. E fica falando. E aí eles conversam um pouco e a escada já cai logo na sequência, assim. Então fica uma coisa meio de. Ele ia morrer. Meio que salvou a vida do cara, né? Assim, E assim, o Steve falou a maior verdade dessa temporada, que é o Ed morreu sem motivo nenhum. Aham. Que é uma coisa que eu falei lá no nosso podcast da 4ª temporada, que foi o plot mais idiota que eles colocaram, que tipo assim, tava tudo certo, por 1 minuto ele não ia morrer, aí ele foi lá, se tacou no negócio, era melhor, tipo, foi pensado mais pra fazer a cena irada do que pra... exato, só que daí pelo menos o Steve vai e fala isso, talvez ele não devesse ter falado do jeito que ele falou, porque o Dustin ficou claramente muito magoado, né, exato. Mas ele precisava falar isso, porque realmente essa cena é uma porra. E aí, finalmente, quando eles fazem as pazes, daí o Dustin vai lá e pega a lança que ele e o Ed construíram juntos, e dá pro Steve e fala, a gente vai lutar com essa... Então tem um full circle ali de tudo, né? De tipo assim, no final das contas, o Ed e o Steve tinham essa posição meio de ciúmes um do outro em relação ao Dustin, e aí no final tudo fica bem. Sim, né? Tipo, todo mundo se conecta e também tá todo mundo o propósito continua o mesmo, né? Exato. E aquela coisa se toda. você morrer, eu morro. Eu ia comentar um negócio também, que eu acho que Stranger Things, muitos desses episódios dessa última temporada, eu sinto que os criadores colocam os personagens pra conversar, pra explicar umas coisas, só porque eles não querem que depois alguém fale, mas isso não faz sentido. E aí eles explicam um negócio. Então, por exemplo, uma cena que eu acho que é totalmente dispensável, tem todo um arco que olha que loucura. Na hora que eles têm a ideia de fritar o Demogorgon pra acessar a Hive Mind, a menina que me fugiu o nome dela agora também tem uma outra ideia paralela. Isso. A Erika. A Erika, exatamente. Ela tem uma ideia paralela que é criar um detector de telemetria igual o Dustin fez, e a única pessoa que faria isso é o professor. Aí envolve o professor. O professor vai lá, cria um negócio de telemetria. Eu assisti faz pouco tempo, então você pode me corrigir se eu estiver muito louco. Tem todo o arco de que eles pegam, põem balão no negócio, pra ele virar uma hora e falar, tá aqui o Steve, apitou, consigo falar com o Steve, com o Dustin. Mano, pra quem tá assistindo a série, na minha humilde opinião, se alguém tirasse nessa altura do campeonato, com a quantidade de confusão, se alguém falasse assim, aqui, liguei na frequência, oi, Dustin, e aí, tá tudo bem? Ou fosse perto de uma fenda e falasse, tá tudo certo. Eu acho que eles criaram esse problema pra eles na parte 1, porque daí, no volume 1, a gente entende que pra eles falarem com as pessoas do mundo invertido, eles criaram aquela antena, colocaram no carro, daí o carro tem que andar, tem que pra fazer seguir a direção, e se perder o sinal, fudeu, porque não dá pra pegar o sinal de volta, nananana. Aí eles chegam nesse ponto que eles precisam dar um jeito. Mas você entende que começa a virar umas coisas, cara, grandes, pra justificar um treco, entendeu? Sim. E aí, ao mesmo tempo, tem uma parada do tipo, no final da parte 1, eu achei que o laboratório de Hawkins estava no centro do muro. E aí a gente... né? Porque criou em volta. Eu também fiquei com essa impressão. Não aí... que era um raio em volta? Exato, que foi o que o Dustin desenhou. Mas talvez então a gente seja burro, porque eles vão e entram no laboratório e o laboratório não tá no meio da parede, ele tá em outro lugar. Então, tipo assim... Não, calma, como assim no meio da parede? Tipo, tem a parede, é um círculo, né? Que ele fala que a parede é um círculo que não tem um negócio. Aí ele aponta que no meio de tudo está o laboratório de Hawkins. Ah, não, que eu entendi é que o laboratório de Hawkins, tudo e os muros estão na... Digamos assim. Mas eles estão dentro do muro? O muro tá pra fora. Tem dentro do muro, né? E o muro circula. Eles estão dentro do muro. Eles estão dentro do muro, né? Exato, mas eu tinha entendido ao contrário, que o muro, entendeu? Entendi. Que o muro tava escondendo alguma coisa. Entendi. A parte de dentro do muro não acessamos ainda. Exato. Não, eu tinha entendido o contrário. Exato, eu tinha entendido que se criou em volta do... Porque eles ficam dizendo que o Vecna tá lá no meio, entendeu? O Vecna deve estar atrás desse muro. Sim, porque é um muro que você tá tentando acessar de alguma forma, né? Exato. Então dá a entender que ele tá protegendo algo. Agora a gente entendeu então, que na verdade eu tinha entendido ao contrário. Aí no começo eu já tava tipo... Aí o Lucas até falou...
Não, mas o muro, como é que eles estão lá dentro? Tipo assim, o problema não é... Eu achava que eles iam ter que ultrapassar o muro pra conseguir entrar no laboratório, e não o contrário. Não o contrário, aí, tá. E aí eu senti que essa parte foi meio explicada de qualquer jeito, entendeu? Tipo... E aí tem umas coisas que eles perdem mó tempo pra explicar de novo e... Sabe? E aí tipo, coisas que ficaram meio jogadas, eu entendo quando você tá criando uma história cheia de conceitos irados e que você não quer que as pessoas depois... Porque você pensa uma solução e aí você fala, bom, eu tenho a solução. Mas não quero que adivinhem. Não quero que adivinhe. E aí você fica você fica entre a cruz e a espada no sentido de assim, eu consigo justificar, mas eu vou ter que fazer 4 cenas pra justificar. E aí, põe as 4 cenas ou não? E eu entendo que o cara que cria, que gosta de conceitos de ficção científica, no fim ele acaba caindo nessa. Ele fala, não, eu vou pôr, porque se alguém for falar, mas como é que conseguiu falar? Não sei aquelas coisas. Sim. Eu falo, não, pô, a telemetria, jogou o balão. E eles fazem isso, eles sempre tentam deixar essas coisas mais interessantes possível. E eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Claro que é legal se caprichar nas coisas, mas numa série que tem, por exemplo, tanta coisa pra resolver, que você falou, né, tanto arco pra fechar, aí a gente gasta um tempão desses episódios, aí a Erika, né, indo lá, falando com o professor, tira o professor lá de casa, aí e fica tem balão, que aí ele vai junto com o mundo invertido, um outro personagem pra interagir com todo mundo, que a gente... Não, e aí tem uma outra questão, né, eles passaram o volume 1 inteiro de tipo assim, tem que fazer todo um plano pro Hopper poder entrar no mundo invertido dele, entra dentro do caminhão do contrabando, do não sei o que, nananã. Aí nessa parte, tipo assim, vamos explodir essa câmera, a Eleven ergue o negócio, e a gente pula todo mundo dentro. Aí, tipo... Beleza. Não, beleza, tudo bem, tudo certo. Ótimo, tudo certo, entendeu? Mas, tipo assim, eu acho que eles começam a cair nas armadilhas que eles mesmos criam. Estão fazendo, exato. Entendeu? Porque eles querem criar uma coisa... Às vezes era melhor falar assim, não, cada vez que eles vão entrar no mundo invertido, a Eleven vai e abre uma das placas e eles entram e então, mas eu acho que justamente o jeito de distribuir, querer criar muitos episódios, às vezes é tudo muito proposital. Porque uma coisa que eu gosto de histórias que são contadas com elipse, né? No sentido de você pular tempo. Sim. Corta pra eles lá, você entendeu? E aí põe algum jeito de você entender que a Eleven que eles abriram uma passagem. Mas se você já viu eles fazendo essas coisas nas temporadas anteriores, você já entende que é uma coisa fazível. É difícil, tal, mas a gente pode, em alguns momentos, ser mais econômico, entendeu? Sim, você pula, entendeu? Por exemplo, o professor, eu vou tentar o negócio da telemetria. Aí consegue. Corta, não mostra nada disso e tem um momento que vai falar com o Dustin. Fala, tô aqui com o treco de telemetria que o cara criou. Eu tive que explicar pra ele. Gasta 10 segundos e tá tudo resolvido, entendeu? Total. Mas eu acho que é um jeito também de criar coisas esteticamente legais. É isso, os 3, triângulo, não, e aí balão. Dinâmica, daí o professor é engraçado, daí fica o Murray. Isso. Que tá meio... Não é ruim, você entende? Não é ruim, mas é que como a gente tá no final do negócio, fala, talvez tinha outras coisas, né, pra falar. Mas daí... no episódio 7, não, no episódio 6, aí a gente tem a grande cena que eu achei que alguém ia morrer, ninguém morreu, que é a cena da Nancy e do Jonathan. Então ela atira na matéria... Como é o nome? Na matéria excêntrica. Excêntrica. Nem sei se é esse o nome, é esse? Acho que é. Aí o negócio explode, aí ele tem um campo eletromagnético super foda que derrete tudo e começa a derreter tudo e eles caem numa sala que tá derretendo tudo e é isso aí, entendeu? E eles é uma cena meio Titanic, na real, né? Meio Titanic. Daí eles começam a contar todas as coisas Não, na verdade eu não gosto de The Clash, na verdade eu não li o livro, pipipi. E aí eles chegam num consenso e aí eles terminam. E aí de um jeito bem legal, né? Eu gosto muito dessa cena. Eu acho que foi uma cena muito boa. Acho que foi uma cena com uma carga emocional muito boa. Os atores estão muito bem, né? Eles são namorados na vida real. Então eu acho que eles têm esse peso do relacionamento deles que com certeza é muito foda. É o que eu te falei no começo, né? Tem gente que não entendeu que essa cena era uma cena de término. Pra mim, particularmente, ficou bastante claro. Porque assim, você não dá um anel e não pede a pessoa em casamento e depois continua namorando, né? Tipo assim, eles chegaram à conclusão de que aquele relacionamento... Ele tava pautado em coisas que não faziam sentido. Que não faziam sentido e tal. Eu confesso pra você que eu não pensei muito a respeito. Eu entendia que era o fim de um ciclo, assim, no sentido de que o relacionamento deles tava indo por um caminho de... o que a gente fez até aqui tá uma confusão desgraçada. Porque ele fala, né? Ele fala, eu até fiquei pensando de te dar um anel, mas eu achei que ia piorar ainda mais as coisas. Ia forçar eles a ficarem numa situação ruim, tal. Então eu acho que isso sim, acho que fica muito claro. E fica claro também que existe uma amizade muito grande, uma coisa... Eles têm um negócio que vai ficar com eles pra sempre, digamos, uma ligação sinistra, tal. Mas que eles entenderam que o que veio até ali veio com um monte de ruído, etc. E que
que vamos colocar um fim nessa, digamos assim, vamos se resolver, mas com ternura. Então é um negócio assim, sim, é um término muito legal, muito bem feito. Eu gosto da sacada que eles usaram também, que me pegou de surpresa, que é o fato de que eu imaginei que eles não iam morrer. Se eles morressem, ia ser muito ousado, mas ia ser um negócio, digamos... Não dá pra dizer se ia ser bom ou ser ruim, né? Mas assim, tinha uma carga, né? Super tensa a cena. Eu gosto dessa coisa de estamos nos últimos momentos e é uma coisa de resignação, né? De, não, então vamos se acertar, tal. E eles rindo ali e tal. E o que me pegou de surpresa é o jeito que se soluciona, porque eu achei que ia chegar alguém no último momento, mas é que tá acabando o calor e aquilo ali fica sólido de novo. Só que eu não fiquei... Eu não tava prestando atenção, não tava no meu radar. Exato, eu tava muito engajada não tava no meu radar. neles, chorando, o anel, não sei o quê. Aí ele joga o anel, e nem nessa hora o anel cai, roda, né? Tipo, meu Deus, tal. Aí de repente eles olham, tipo assim... E eu achei legal também que tem uma coisa de... Como o relacionamento deles estava instável... E aí eles agora se resolveram, tem até uma simbologia, Sim. né? De que aquela coisa, eles estavam, tipo, tudo caótico, tudo derretendo e eles boiando numa tábua e tal, e de repente, né, a coisa solidificou. Porque daí eles contaram a verdade, exatamente. Né? Eles tiraram tudo que eles tinham pra falar, todos esses assuntos, assim. Então, pra mim, eu acho que essa é uma das melhores cenas desses episódios. E eu contrasto ela com a cena que eu menos gostei, que depois a gente vai falar, que é a do Will, o momento emocional do Will. Mas, sei lá. É porque eu acho que essa é um ótimo exemplo de pendências emocionais sendo bem resolvidas. As duas, porque inclusive a cena do Steve e do Dustin é logo na frente dessa. Então, e bem boa também, E é muito boa, é rápida, tipo assim, essa cena da Nancy e do Jonathan tem quase 8 minutos, então é uma cena longa, uma cena extensa, eles seguraram o drama, não tinha um momento que você tava tipo, ai, tá, sabe? Eu acho que eles envolvem você naquele drama, então é muito boa. E a cena do Dustin e do Steve é mais rápida, mas ainda assim ela entrega, então você tá numa sequência de coisas emocionais que, tipo, você tá assim, meu Deus, quando acaba essa cena, você tá... Nossa senhora, que daí até o Dustin abraça a Nancy, daí ele, foi meio esquisito isso, desculpa, tal, então daí eles já quebram. Então, eu gosto muito dessa sequência, eu acho que pra mim esse núcleo continua sendo, talvez, a parte mais interessante desse negócio. E eu acho que o Will, ele tinha uma boa chance e eles, talvez, não conseguiram chegar lá com a cena. E eles criam tanta... O que eu fiquei intrigado é que eu tava muito curioso pra saber a sua opinião. Porque eles criam tantas situações... Por exemplo, essas cenas que a gente tá falando... Esse episódio, na verdade, se você parar pra pensar no que acontece, boa parte dessa coisa de ir lá, e aí tem a matéria esquisita, excêntrica, e é o prédio derretendo, é tudo meio que simbólico também, no sentido de que esses personagens têm que se resolver. É muito legal que eles estão na escada e eles falam de destrocar, falam, não, vamos ficar com os casais assim, originais, vamos manter as duplas do jeito que elas são. No sentido de que, não vai dar pra fugir. Aqui é a nossa... a encruzilhada do destino agora, entendeu? Porque tá acabando a série. E todo esse ambiente, ele existe meio que pra dar vazão emocional dessas coisas, né? O que eu tô querendo dizer é que o que acontece de fato dela ir lá atirar no negócio, daria pra ter sido 1 minuto. Mas não, eles fazem todo um episódio e eu gosto disso. Eu gosto também. Porque respeita essa parte emocional. Eu acho que Stranger Things funciona muito bem quando... Aquilo que eu te falei. A parte da ficção científica, ela é quase que um espelho do que tá acontecendo emocionalmente com os personagens. E a cena do Will, né? Contando pra todo mundo que ele é gay e tal. Eu tinha uma expectativa tão grande com isso. Porque a série faz a gente ter uma expectativa com isso, entende? Porque ele é uma criança, ele é digamos assim, o início de tudo. E ele é o esquisito, ele é o que foi isolado lá na frente, lá atrás, né? Tipo, o Vecna escolheu ele porque, né? Eu acho que porque o Vecna, o Henry, via no Will também essas coisas de, tipo, de ser uma criança diferente, de se sentir deslocado. Mais fragilizada, que tinha mais potencial de estar isolada. Exato, de ser mais fácil dele fazer esse ataque, né? Da mente ser mais fraca, que é uma coisa que ele fala bastante. E aí eu entendo o simbolismo do Will falar, não, na verdade eu vou pegar essa arma
que o Vecna acha que ele tem contra mim. A parte que ele acha que é a minha fraqueza. E eu vou usar ao meu favor, coisa... né? Que daí, tipo assim, então ele vai contar pra todo mundo. Então eu acho que tudo isso tá tudo certo. Tá certo, entendeu? Tipo, e eu acho que é esperado. esperado. Eu gosto da ideia, inclusive, de ser uma coisa de contar para todo mundo, e ser um momento onde a equipe, onde as pessoas, meio que um momento de reunião em volta do fato de que as pessoas se aceitam e se gostam acima de tudo. Sim. Mas essa cena, ela ganha um tom tão, pra mim, tão artificial, Sim. por diversos motivos. O jeito que ela pensa... Primeiro que pra mim parece uma cena meio de remendo. Não, daí eles falam, peraí, chama todo mundo. Chama todo mundo, num momento X. Não é que nem aquela coisa que eu falei, pô, teve todo lá o prédio que derrete pros caras se resolverem. Essa não, uma cena num momento que você nem vê chegando. Aí, eu também acho esquisito o fato de que tem pessoas de todas as idades, e adultos e crianças, e todo mundo a vida dele ali. Aí ele fala... As pessoas não têm muito... Elas não falam muito o que elas acham. Sim. Rola um abração coletivo, assim. Eu achei a cena meio ruim mesmo, sabe? Meio mal montada. Ela não... Eu me incomodei com essa cena, cara. E os Duffer Brothers falaram que... Foi super emocional. Eles levaram 12 horas pra gravar essa cena. Eles tiveram que fazer milhares de takes, porque tinha que pegar a reação de todo mundo. Tipo assim, foi uma cena que deu um puta trabalho, mas eu sinto que ela lá atrás, ela tinha... E eu gosto, tipo assim, eu gosto do discurso dele, eu gosto dele falando assim, ai, a gente é igual, a gente gosta disso, daquilo, daquilo outro. Então o texto é bom. Exato. O texto é bom. E eu acho que ele vai bem, tipo, eu acho que o No Snap, ele vai bem nessa cena. Sim. Mas eu acho que, por exemplo, talvez tivesse sido num momento mais... Igual, é lógico, né? É difícil porque você fica meio que repetindo a mesma fórmula, mas também não tem muito pra onde correr. Igual o Jonathan e a Nancy, deles estarem numa situação que é isso aí ou é isso aí, e ele ter sido colocado nessa situação de tipo, é isso aí ou é isso aí, sabe? Eu gostaria, por exemplo... Porque o que eu acho é que essas coisas que são mais íntimas, etc., eu acho que tem mais a ver com o grupo dos amigos. E eu acho até que potencializa o fato de ter a ver com sexualidade, porque eles são todos meninos que tinham um grupo de D&D, você entende? Então, o maior receio, na verdade, lógico, você tem receio com a sua família, com os adultos, mas quando você tem aquela idade, o maior receio é como as pessoas que você convive vão aceitar. Sim, né? Ainda mais porque, no final das contas, ele tinha uma crush. Uma crush no amigo dele, o melhor amigo dele. Então, se fosse uma cena, por exemplo, onde eles estão num ambiente que é familiar, criar alguma cena onde coloca eles juntos, eles os amigos juntos, e aí ele atina de falar isso, e é uma coisa mega íntima, e você vê que existe uma tensão, um receio dele de se abrir, e aí talvez os amigos surpreendendo ele com uma reação diferente, a gente poder ouvir deles também, uma coisa mais íntima, igual foi a cena com a Nancy, eu acho que teria me afetado mais, porque seria mais crível, você entende? Só que, por que foi assim? Porque não tem tempo. Não tem tempo. Essa exato. coisa de, não, ele vai contar para a mãe depois, ele vai contar para os adultos depois, não. Tava ali no lugar onde ele poderia contar pra mãe dele. Então ele tava ali conversando com a mãe dele, ia rolar a cena. E eu tava achando ok até então, porque ele tá ali falando pra ela que ele tem medo, que ele tem receio, que o Vecna mostrou coisas pra ele, que ele não quer mais passar por isso. Tem um cabelo na minha boca. E aí o Mike chega nessa cena... E aparece, né? Eu vim chamar. Eu falei assim, não, agora ele vai falar, ele vai aproveitar e já vai falar pros dois, então. Porque daí eu acho que ali tava a âncora emocional dele. Legal, porque cada um representa uma coisa. E uma pessoa da família, que no caso, né, porque também eu acho que, assim, o Jonathan, por mais que o Will e o Jonathan tenham uma relação muito forte... Na quarta temporada já ficou muito claro que o Jonathan sabe. Tipo, ele não falou com todas as palavras, o Jonathan não falou com todas as palavras, mas eles têm uma conversa no final da quarta temporada que ele fala, eu vou gostar de você, você vai ser meu irmão e eu vou te amar independente. Beleza, eu acho que não precisava ter trazido ele de volta. Eu acho que deveria ter usado mais coisas assim, porque, por exemplo, se ele conta pros amigos e a série avança, pode ter algum momento, claro, não sei o que vai acontecer no último episódio, mas que essas coisas, entendi, e aí as outras pessoas, elas entendem isso de outra forma, não precisa ser dentro de uma grande reunião de Mas DR. eu acho que se fosse a Joyce e o Mike... Ia ser legal. Já ia ser uma coisa legal. Bom, entendeu? Tipo, eu acho que aí teria juntado dois pontos da vida dele. Era uma situação mais íntima que ele poderia contar e falar, olha, o Vecna me mostrou isso, tal. E aí tanto o Mike quanto a Joyce poderiam ter tido mais espaço pra... consolar ele, sabe? Pra falar coisas mais do tipo assim... Eu não vou te abandonar. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Eu também... Ah, tá bom, sabe? Tipo fica assim... artificial, entendeu? Exato, sei lá, fica uma coisa muito montada. Então eu acho Eu gostaria de, por exemplo, o Will com o Mike, essa interação
poderia ser muito, muito legal, sabe? E Exato. mais ousada Mais também, ousada, porque ele tinha um crush, então Não, tem e toda ele uma coisa meio fala, e constrangedora. ele deixa meio assim, porque É, ele eu fala gostava e de um trocam- menino, tem daí uma eles troca de trocam olhar ali, olhares, aham. porque o Mike também já tava... tipo Já assim, tava sabendo que tinha alguma coisa bem esquisita, né? No Exato, mínimo. na segunda temporada, Aham. na segunda temporada, o Mike fala, não é culpa minha que você não gosta de garotas. Aham. Então, tipo assim, não é é uma grande surpresa, ele tá fazendo uma Sim. grande revelação, não tá, entendeu? Sim. Tipo, ele tá falando uma coisa que quem é próximo dele, quem vê ele, quem enxerga, já sabe. Aham. Então, tipo, eu acho que eles poderiam ter ido pra um outro lugar e aí, de repente, ter, tipo, o Dustin e o Lucas chegando depois e falando assim... Olha, Tá tudo certo, ou tipo, a gente já desconfiava e tava tudo bem. tipo uma coisa mais E tipo assim, a rápida. gente tava esperando você falar. E, sei lá, porque eu acho que dentro desse tema, ainda mais sendo o personagem que tem a ver com o fato de ser a origem dele e do vilão enxergar uma fraqueza nele que na verdade é algo que não é fraqueza e tal. Um ótimo exemplo é a cena muito legal, que é a interação, quando ele resolve, quando ele tem a ideia, olha que como é muito mais evoluído, né? Eles têm aquela conversa na caverna, é uma troca muito mais sincera, e aí isso meio que é o estopim pra ele ter a força necessária pra depois acessar os poderes, né, do Vecna e tal. Aí você fala, poxa, isso sim foi uma coisa íntima. E uma troca, e imagina se ele tivesse isso com o Mike, naquele nível, assim, sabe? E aí o Mike também traz uma coisa dele, fala, não, eu entendo, porque eu também tenho as minhas questões, e aí fica uma coisa, sei lá. É difícil, porque é difícil falar de coisas que poderiam ser, né? Eu respeito os criadores ter feito do jeito que foi, mas eu achei, eu sinceramente, essa é a parte que eu menos gostei, porque eu acho que eu tinha muita expectativa com ela, de que eles fossem fazer alguma coisa mega emocionante, tal, e talvez eles tenham pensado que sim, ia ser muito emocionante colocar todo mundo junto, tal, e acho que muita gente deve ter amado a cena também. Eu gostei, eu chorei muito nessa cena. Que é emocionante, ela é uma claro. cena emocionante, eu acho que, é isso que eu falei, o Noah Schnapp, ele tá muito bem, ele entrega o discurso muito ele bem, tá o muito discurso é bom, a parte dele falando é muito boa, mas aí quando você corta pra algumas pessoas, tem tipo assim, o Steve, eu amo o Steve, mas o Will e o Steve falaram uma vez na vida. Sim. Tipo assim, tem um diálogo entre eles no episódio 3 dessa temporada, tipo assim, o Murray, sabe? Tipo assim, então eu sinto que a própria cena ela quebra o clima dela mesma, entendeu? Ela tem uma parada assim mesmo. E é foda porque quando a gente pensa na cena da Robin saindo do armário pro Steve na terceira temporada, é muito boa. Muito legal, Tipo, é muito boa. A cena é perfeita. Sim. Então eu sinto que eles pecaram um pouco. Beba sua aguinha, hidrate-se. A Alice tá falando sem parar desde ontem, às 11 horas da noite. Em breve, voto de silêncio. Mas eu acho que é isso. A gente tá chegando no final também, né? E aí a gente vai ter eles se juntando pra fazer o plano final. Então o episódio ele constrói esse plano final. Todo mundo vai pro mundo invertido, menos a Max e a Vic, que é a namorada da Robin, e a Erika e o Sr. Clark, né, que ficam também ali meio de olho. E é de isso. olho, Todo mundo tá dentro do caminhão, vai entrar lá no mundo invertido e vai meter no cu do Vecna. Eu acho que esse último episódio também, ele tem um problema meio difícil. Eu senti um pouco... Não foi um grande problema, mas ele não termina lá em cima, né? Não. Essa promessa pro último episódio, assim, de você falar, nossa, agora vai ou vai racha. Até a invasão deles do negócio lá militar, então eles têm que invadir pra poder entrar com o caminhão lá pelo portal que tem lá dentro. Até essa parte eu já tava meio tipo, tá, sabe? Eles falam, essa era a parte difícil. Eu não senti que foi difícil. Entendeu? Eu senti que foi tudo assim, ó. Mas então precisava ter tido uma outra coisa, entendeu? Precisaria ter tido um momento de fato difícil. Porque daí tudo foi fácil. Tem que gastar o tempo de tela que eles gastaram explicando a telemetria com balão e colocar explicando melhor tipo assim, essa parte. De talvez dar errado alguma coisa, do caminhão, o pneu furar, eles terem que trocar o pneu no meio. Tipo assim, qualquer coisa, só pra dar a sensação de que eles de fato estão passando por um desafio. Que é o grande plano, entendeu? Que começou o grande plano e a gente vai ver o final agora. Porque a gente já sabe próximo. que eles vão ter que entrar no mundo invertido e vai ter que acontecer o último episódio. Então, tipo, quando eu tava assistindo esse episódio, eu já sabia que, de alguma maneira, a gente não ia ter um encerramento nesse episódio. Mas eu acho que faltou
essa coisa do tipo assim, talvez alguém que era pra entrar ficar pra trás nesse momento Sim. porque deu alguma coisa errada, entendeu? Tipo, E aí fica, exatamente, alguém sentir tomar que tem um algo a tiro. perder, né? Exatamente. Tipo, alguém morrer nessa hora, sabe? Eu tinha muitas expectativas de que o pai do Mike ia morrer nesse momento, que ele ia ser de alguma forma um combustível ali Sim. pra eles falarem, putz, ferrou, sabe? Tipo, e eu sinto que no final eles só falaram, ai, vamos ter que botar o caminhão lá dentro, então vai, bota o caminhão e vamos aí, entendeu? Esse último episódio, ele não termina... Ele termina não, meio pra baixo, termina meio pra baixo. Eu gosto bastante, assim, inclusive a atriz que faz a Holly, eu gostei dela. Eu gostei dessa ideia da série. Eu gosto também. De meio que jogar o holofote nessa personagem que a gente não via tanto. E aí agora ela... E ela é uma criança bem cativante, ela é inteligente. Eu acho que Inclusive trocaram a atriz pra isso. Trocaram a atriz porque sabiam que ia ser muito necessário, né? Não falando mal da atriz anterior, né? Mas não, mas é que ela não trocaram fazia porque, nada, né? Ela ficava lá, ela era uma sorria. atriz que não foi escolhida a dedo, digamos assim. Agora, mas é uma atriz muito legal. Eu acho que ela é uma criança bem desenvolta, assim. Acho, até comparando com outros que a gente falou aqui, que são personagens super importantes. Ela tá mandando super bem. Ela tem muito tempo de tela, se você for ver. Ela fica bastante ela tempo. É quase uma protagonista nessa ela temporada, fala né? bastante e tal. E tudo... Eu gosto dela, da estética, daquela coisa dela tá no mundo do sonho, dela ter que meio que subverter a coisa por dentro, e ao mesmo tempo ela tá lendo livro. Tudo isso aí eu acho bem interessante, assim, sabe? E aí agora meio que essa energia ficou representada nela, né? Porque é ela que está lá, a série colocou ela como uma coisa de... Ele vai destruir o mundo e ainda tem a Holly que a gente... Quer resgatar ainda, né? A atenção é essa, né? É resgatar ela. Não, e ela tem que dar uma paulada lá nos amigos dela dentro do mundo dos sonhos dela, mano. E as crianças brigando. Ela dá uma paulada e joga ela da escada, tipo Nossa, assim, já cenas foi. intensas. A última cena, eu não sei se é a última exatamente, que é ele, tá na hora, criança, aí todo mundo Eles dá a estão na mão e mesa. ele domina todo mundo, né? E todo mundo olha pra cima e tal. É legal, né? Legal. Eles estão numa mesa, tem uma coisa meio de ritual, assim, né? E aí toca o relógio, né? Banda, e é o relógio dele, que daí é isso que eu tô falando. E aí, qual que é a do relógio? Qual E aí, que é a as do 12? crianças, é 12 E aí, horas, velho, entendeu? Qual é que é, tá ligado? Meu, que esse último episódio não seja um grande tutorial de como funciona a mandinga do Vecna, né? Vai ser 1 hora só de explicação. Não, eu acho assim, vai ter flashback, a gente vai saber o que aconteceu na Bendita da Caverna com ele, né? A gente já sabe, mas enfim, eles vão contar para o público geral, porque daí, é isso que eu falei, eles deram um tiro no pé porque eles criaram uma peça que ninguém assistiu, só que daí eles estão num meio termo entre querer esconder o que já foi dito na peça, e aí tem gente que já sabe, então não faz sentido, e deixar meio mal explicado, então quem não assistiu a peça também, entendeu? Então eles estão no meio do caminho meio tenebroso ali, que eu acho que assim, tudo teria se resolvido se eles tivessem lançado um pro-shot da peça na Netflix. Você entra na Netflix, assiste a peça, entende a história, entendeu? Tipo, e aí beleza, acho que tudo certo. Então eu sinto que eles erraram um pouco nesse aspecto, mas acho que é isso, vai ter flashback, vai ter a guerra, e aí eu quero saber se a Holly vai ter um final feliz, se ela vai ter um propósito no final das contas, se a número 8 vai ter um propósito no final das contas, qual que é o grande plano do Vecna. Se a Holly morrer, eu vou ficar irritado, sabe por quê? Porque a menina já quase morreu umas 300 vezes, aí agora ela caiu do negócio. Não morreu, porque ele precisa dela, né, tal. Eu vou ficar um pouco irritado. Mas, meu, vocês quase mataram essa menina umas 300 vezes pra ela morrer no final. Mas acho que não. Assim como a Max, tipo assim, eu tinha certeza que ela não ia morrer, porque eles não fizeram tudo que eles fizeram pra daí chegar nos 45 e falar, na verdade ela morreu. Mas alguém vai morrer, eu acho. Eles falaram que tem uma morte muito violenta, pipipopopó, que eu acho que deve ser do Vecna, mas eu acho que alguém vai levar junto. Não é possível que a única morte violenta vai ser do próprio Vecna. Tá, violenta a gráfica, né? A mais violenta que eles já gravaram, eu acho que vai ser a do Vecna. Mas eu acho que vai ter outras mortes, e assim, a irmã da Eleven quer abraçar ela e deixar o mundo explodir em volta delas, né? Daí, será que isso vai acontecer mesmo? Né? Vai ter isso. Acho que uma grande promessa que fica pra esse último episódio é essa decisão da Eleven de se resignar e se fazer esse sacrifício pelo no sentido de que a maldição é a própria existência dela. Então, pra elas resolverem isso de uma vez por todas, não pode ter Eleven, no sentido de que se eles resolvem agora o mundo invertido, ainda fica
a chance de começar tudo de novo. De alguém mexer com as coisas estranhíssimas mais uma vez. E que faz um grande paralelo com todo o arco do Hopper, né? Que, tipo assim, toda hora o Hopper também quase morre. Isso. Morre e volta. Essa é a grande rima, né? Ele é o cara que quer se sacrificar na frente do... E ele meio que tá dando exemplo pra Eleven. Que ele tá sempre pronto pra se sacrificar. Né? E eles têm essa briga, né? Porque ele entrou com as bombas lá no... E não contou pra ninguém. Não contou pra ninguém. Então, eu acho que a grande coisa emocional entre os dois vai ser que eu acredito que a Eleven realmente vai arrastar pra cima, não vai ter jeito. Eu acho que ela vai fazer isso mesmo que a irmã dela falou. Eu acho que vai ter isso, vai ser uma grande coisa. Porque daí fica um negócio, né? O Vecna é vencido, mas ao mesmo tempo a gente perde a Eleven, que é a personagem mais importante da série, teoricamente. Que eu acho que no final das contas, muita gente faz esse paralelo com o Will, né? De que o Vecna não pode existir... O Will não pode existir sem o Vecna, né? Tipo assim, porque o Vecna foi lá e usou o Will no começo e eles estão interligados, etc. Mas eu acho que o oposto do Vecna é Eleven e não o Will. Então eu acho que o Will vai ser o empurrãozinho que falta pra matar o Vecna, mas no final... Sim, vai ter que ser a Eleven que vai resolver a parada. E aí eu acho que a grande coisa dela vai ser ela falando pro Hopper, meio que ela... Porque o Hopper, desde o início, ensina... Existe um contraste entre o exemplo e o que ele fala, né? Ele é um cara meio inconsequente, tá? Hoje em dia menos, né? Mas ele era um cara... ele então, entra armado no lugar, tira em todo ele mundo. Fala pra ela ser comedida, mas ele não é comedido. Ele fala... E meio que eu acho que vai rolar essa inversão, no sentido de que a Eleven aprendeu com ele que o sacrifício é uma coisa importante, tá? E ela vai tomar esse grande ato. E aí ele vai estar na posição de ser a Eleven e falar assim, eu não acredito que você não me falou que desde o início... Você já tinha a ideia de vir aqui e não voltar, tal, e eu acho que vai ter um momento onde eles vão conversar e vai ter essa coisa de falar, não, eu vou me sacrificar e eu acho é isso que aí. ele vai ter que ficar em paz com isso, no sentido de que ele também acha que ele é amaldiçoado, que daí as pessoas que entram na vida dele estão amaldiçoadas e vão isso morrer. vai se cumprir, na verdade, né? Porque ele vai perder mas ela. Aí ele vai ter que entender que, na verdade, foi uma escolha dela, né? E não que foi porque ele... Enfim, então... Que não é a maldição dele, né? É muito mais ela seja a maldição fazendo... dela, né? De, tipo, ter nascido essa criança que estava fadada a virar isso aí, né? Sim. Enfim, então... Vamos aguardar, não é nem os próximos episódios, pessoal. É o próximo episódio, que tem mais de 2 horas, então a gente pode ficar calmo. Eu não sei se nesse podcast, quando a gente tava falando, ficou parecendo que a gente tem muito mais críticas do que elogios. Acredito que sim, porque a gente criticou várias coisas. Eu, principalmente, falei um monte de coisa que eram questões, mas eu acho que é porque é normal de falar, a gente acaba dando mais destaque para as coisas que a gente... Não, mas eu gostei, eu tenho bastante. Gostado muito desse período, eu me divirto muito assistindo os episódios. Esteticamente eles são maravilhosos, eu gosto muito dos personagens em geral, assim, eles são todos muito bons. Chegaram muito bem até aqui. Sim. E eu tô muito animada pro último episódio. Eu acho que, assim, mais do que pro ano novo, estou animada para o último episódio de Stranger Things. Inclusive, viraremos o ano assistindo o episódio. Sim. Porque o episódio tem 2h10, ele sai às 10 horas da noite. Isso. Então não dá tempo pra assistir o episódio e contar 10 segundos antes de virar o ano. Então a quem gente tá vai nessa contar com a Eleven e todo mundo. E o mundo todo vai atrapalhar a gente quando a gente estiver assistindo o episódio, porque vão gritar Feliz Ano Novo enquanto a gente estiver assistindo. Enquanto a gente estiver assistindo. Eu vou ter que assistir com fone de cancelamento de ruído. Vai ter que, porque vai ter fogos de artifício, enfim, várias coisas. Mas estaremos aqui de volta pra falar do último episódio, então voltaremos. Vai ser ótimo. Eu tô animada. Então, eu também tô animado. Deixa aqui nos comentários pra gente o que vocês acharam, quais foram as cenas que vocês mais gostaram, cenas que vocês não gostaram tanto. Vamos conversar sobre isso. A gente vai ler os comentários. Fica o convite de novo pra vocês irem no canal da Alice, porque lá tem episódio a episódio, ela entra em mais detalhe de outras coisas também. E se você tá assistindo isso no meu canal, se inscreve no canal da Alice. Se você apareceu a notificação aí do canal da Alice, se inscreve lá no meu canal também. Exatamente. E a gente volta em breve. A gente volta em breve. É isso. Tchau. Tchau. Não sei pra onde dar tchau. Acho que é pra lá. Pra lá, tchau.